Olá, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí sobre um tema também bem interessante, as concentrações. Na verdade, a gente vai trabalhar hoje, com 3 tipos de concentrações. Uma, a mais simples, que é em gramas por litro. A outra pode ser, em quantidade de matéria, ou também a ppm, conhecida como partes por milhões. Então a gente vai tentar aí mostrar para vocês, através dessas concentrações, justamente para entender como é que funcionam as concentrações, porque quando a gente quer fazer alguma análise, se você pegar uma pequena amostra, a concentração ali, se for uma solução, ela vale para toda a amostra. Isso é importante então. O que a gente precisa também entender? Para descobrir as concentrações, o que é importante? É dominar as transformações de unidades, tudo bem? Aí, por exemplo, toda vez que a gente tiver a unidade de massa, a gente vai trabalhar ou com quilo, ou com grama, ou miligrama. Às vezes pode aparecer tonelada, mas é simples, de quilo para grama multiplica por 1000, de grama para miligrama também multiplica por 1000. Se eu quero voltar, miligrama para grama divide por 1000 e de grama para quilo divide por 1000. Ou se for em volume, vai ser metro cúbico para decímetro cúbico ou litro, que é a mesma coisa, multiplica por 1000, de decímetro cúbico para ml ou centímetro também multiplica por 1000. E se eu quiser voltar, eu vou dividir por 1000. Aí a gente vai falar, isso é importante, então tem que dominar as transformações. Lembrando que multiplicar por 1000 é deixar maior, ele fica então aí com a vírgula deslocada para a direita, 3 casas, dividir por 1000, a vírgula desloca para a esquerda, 3 casas, e acho que fica mais fácil se você pensar em termos de deslocar vírgula também. Aí a gente vai começar a falar da primeira concentração, tudo bem? A primeira concentração é a concentração simples, também conhecida em gramas por litro. O que é concentração? É a massa do soluto por volume de solução. Aí a gente vai trabalhar com grama por litro, mas também se aparecer quilograma por metro cúbico é a mesma coisa, miligrama por ml é a mesma coisa. Então a gente vai perceber aí que quando a gente trabalha com concentração, pode ser nessas 3 relações, ou miligrama por grama, ou gramas por litro, ou quilo por metro cúbico, Qualquer uma dessas 3 são possíveis de serem apresentadas para a gente aí, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo simples para a gente tentar descobrir aí a concentração. Então imagina só, que a gente vai fazer um suco, eu pego lá um saco de que suco lá de 40 gramas e eu coloco numa jarra de 2 litros. Eu vou dispensar então o suco dentro dessa jarra de 2 litros. E aí vem a pergunta para a gente, determine a concentração em gramas por litro. E importante, gramas por litro, pode ver que eu coloquei para vocês gramas vezes litro a menos 1. É a mesma coisa, tá? Para ocupar uma linha, então se aparecer gramas vezes litro a menos 1, o gramas por litro é a mesma coisa. Então eu tenho a massa aí do soluto, que é 40 gramas, o volume, que é de 2 litros. Qual que é? Determine a concentração. Então eu posso fazer para vocês o seguinte, concentração 40 dividido por 2, 20 gramas por litro. Quem não gosta de usar a fórmula, pode usar também a regra de 3. Então se eu tenho 40 gramas em 2 litros, eu posso ter o que em 1 litro? Você multiplica em cruz, 20 gramas em 1 litro. Tudo bem? Então eu posso resolver pela fórmula, concentração é gramas dividido aí por litros, ou eu também posso trabalhar com a regra de 3. Se eu tenho 40 gramas num jarro de 2 litros, se eu tiver 1 litro só, eu teria lá 20 gramas, meio litro, 10 gramas e assim por diante. Tudo bem? Agora a gente vai começar a falar uma outra relação de concentração. A outra concentração é por quantidade de matéria, também conhecido concentração em mol por litro. O que é essa concentração em mol por litro? É a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Eu coloco aí o M com uma flechinha só para diferenciar, porque vai ficar aí, vocês vão ver que tem muito M na fórmula, massa molar, então é só para diferenciar. Eu também posso substituir massa do soluto pela massa molar por número de mol. Então eu posso falar que concentração é o número de mol N
dividido pelo volume em litros. Então eu também posso dar essa relação, então posso colocar só número de mols por volume, tá? Então vamos fazer um exemplo bem simples, né? Colocar um pouquinho aí de soda cáustica numa solução aí, vamos lá? Então, por exemplo, se eu pegar aí pra gente aí, né, um pouquinho de soda cáustica, NaOH. Então calcule a concentração em mol por litro, de novo, ó, mol vezes litro é menos 1, é a mesma coisa que mol por litro, de 40 gramas de NaOH, né, conhecido como hidróxido de sódio, em 2 litros de solução. É dado para a gente a massa molar do sódio, 23, do hidrogênio 1, do oxigênio 16. Então o que a gente vai fazer? Resolução, né? A gente pega aí, então, coloca aí a massa do soluto, 40 gramas, a massa molar, eu tenho que somar, o Na é 23, o H é 1 e o O é 16, 40 gramas por mol, e o volume, 2 litros. Tá? Então observa que aí primeiro a gente vai recolher todas as informações, depois substituir na relação matemática e calcular. Então vamos lá, né? Concentração é massa dividido por massa molar vezes volume. Aí a massa do soluto é 40 gramas, massa molar 40 gramas por mol e o volume 2 litros. Então vai dar 1 dividido por 2, ou seja, meio mol por litro, tudo bem? Meio mol por litro quer dizer que a concentração, né, nesse caso de 40 gramas em 2 litros, vai dar meio mol por litro, tudo bem? Aí, para terminar, vamos para mais um tipo de concentração, também conhecida como ppm, também chamado de partes por milhões. O que é importante a gente lembrar? Toda vez que trabalhar tonelada, quilo, grama e miligrama, eu tenho que trabalhar com 2 níveis aí. Então vai ser sempre para a gente gramas por tonelada ou a mais comum, miligrama por quilo, porque a gente tem que trabalhar uma unidade para 10 elevado à sexta, 10 à terceira com 10 à terceira, 10 à sexta, tudo bem? Então é importante que a gente trabalhe partes por milhões em miligrama por quilo. O importante também, se fosse parte por bilhão, aí seria miligrama por tonelada. Pode ver que daí bilhão, 10 à terceira, 10 à terceira, 10 à terceira, 10 elevado a 9. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar aí com ppm, partes por milhão. É uma unidade para cada, né, 1 milhão de solução. Tudo bem? Olha um exemplo aí, né? Imagine só que a gente encontre lá um peixe com 2 quilos e tem 5 ppm de mercúrio. Será que dá para descobrir qual que é a massa, né, de mercúrio na solução, ou seja, no peixe inteiro? Sim, né? A gente sabe que é a massa do soluto em miligrama pela massa da solução, que é o peixe em quilo. Então, 5, que é 5 ppm, a massa do soluto eu quero descobrir, e o peixe tem 2 kg. Então, eu passo multiplicando 2 kg, né, pelos 5 ppm, e eu teria, então, né, 5 vezes 2, 10 miligramas, porque o soluto é em miligrama. Tudo bem? ppm também é muito comum a gente encontrar em diesel. Então, quando vocês passarem perto de um posto de gasolina, vocês vão encontrar lá. Ah, tem aqui um diesel S10, quer dizer que tem 10 ppm de enxofre no diesel. O que significa? Que você tem ali 10 miligramas para cada 1 quilo, né? Cuidado que às vezes o diesel é vendido em litro, mas tem que transformar pela densidade aí, né? 10 miligramas, diesel S10, 10 miligramas de enxofre para cada 1 quilo de solução. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Então a gente percebeu aí hoje, né, 3 tipos de concentrações, né? Concentração simples, gramas por litro, concentração por quantidade de matéria, que é em mol por litro, e ppm, que é 1 parte para 1 milhão. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer bastante exercício para ficar craque no assunto aí. Até mais. Tchau, tchau.